Olá, bem-vindos. Isto é Realpolitik e eu sou o Rui Costa e Silva. Para quem não está acostumado a estas questões de geopolítica e geoestratégia, o conflito entre o Irão e Israel pode parecer não ter muito nexo. Afinal, os dois países não têm fronteiras físicas, não partilham rotas e fluxos comerciais, não são concorrentes em quase nenhuma área comercial e industrial. Assim, para além das razões religiosas, em que são, aí sim, fortemente antagónicos, qual a razão de tal animosidade que justifica os ataques a território de Israel pelo Hamas, mas como notório proxy do Irão, o que gerou a invasão de Israel da faixa de Gaza, o ataque israelita ao consulado iraniano em Damasco, na Síria, e correspondente o ataque maciço a Israel por parte do Irão com drones e mísseis na noite de 14 de abril. Em primeiro lugar, temos que abrir aqui um parênteses para explicar, para quem não saiba, a diferença entre sunitas e xiitas, que todos, por certo, já ouviram nas notícias. O Islão e todos os seus praticantes, mais de 1,9 mil milhões de pessoas, ou são sunitas ou são xiitas, e ambos não se reconhecem mutuamente como islâmicos, por acusam-se mutuamente de apostasia. Mas estas duas vertentes do Islão não estão minimamente em equilíbrio, sendo entre 85% a 90% de sunitas e somente 10% a 15% de xiitas. Mas qual é a diferença entre os dois? Simples, mas muito antiga. Remonta aos anos que se seguiram à morte do profeta Maomé em 632 depois de Cristo. Quando morreu o iluminado profeta, uma questão ficou. Quem lhe sucederia na liderança da Umma, isto é, a comunidade de todos os crentes no Islão, pois Maomé não tinha deixado indicações claras sobre isso. Entre os seguidores do profeta, uns defendiam que a sucessão na liderança devia ser quase dinástica, dentro da família do profeta, sendo o seu herdeiro natural o seu primo e genro, o primo e genro de Maomé, Ali ben Abu Talib, marido da filha de Maomé, que não tinha filhos homens, portanto não podia ter um descendente absolutamente direto, era primo e genro de Maomé, e essa vertente que apoiava que a sucessão devia ser feita dentro da família do profeta, deu origem à corrente xiita. Os sunitas, por sua parte, defendiam que qualquer muçulmano podia tornar-se o líder político, religioso e militar da Umma, isto é, o califa, apoiando para a sucessão Abu Bakr, o homem e melhor amigo e confidente do profeta. É esta a diferença. Ao longo dos tempos, ambas as tendências tiveram algumas divergências na interpretação e na ritualística do Islão, mas nada de significativo. No entanto, embora todos islâmicos, ainda hoje as duas tendências são muito antagónicas e beligerantes entre si. Esta divisão é importante, pois o Irão é o único Estado xiita, sendo todos os outros Estados islâmicos sunitas. Quando surgiu o Estado de Israel, em 1948, nenhum Estado islâmico reconheceu Israel, mas o Irão sim, pois ainda não era um Estado xiita, sendo na altura uma monarquia pró-ocidente liderada pelo Shah Reza Pahlavi. Quando se dá a Revolução Iraniana, unicamente em 1979, e o país se torna uma teocracia, sendo governado pelo seu líder religioso com o título de Ayatollah, fica isolado como Estado xiita, sendo, no entanto, reconhecido pelos outros Estados islâmicos em respeito pela Umma, mas nada mais. Mesmo assim, foram vários os conflitos que opuseram o Irão a outros Estados islâmicos, como a longa guerra entre o Iraque, sunita, e o Irão, xiita, a guerra Irão-Iraque, que durou entre 1980 e 1988. Desta forma,
O único fator que liga e permite quase a sobrevivência do regime totalitário e teocrático do Irão é o consenso com os seus vizinhos islâmicos do princípio que Israel não deve existir. E esse consenso esteve na origem da Guerra dos 6 Dias, em 1967, que congregou ativamente 4 países contra Israel, com o apoio de mais 8. E a Guerra do Yom Kippur, em 1973, já e somente com a participação ativa de 3 países e o apoio apenas de 2, a União Soviética e Cuba, nenhum deles Estados Islâmicos, nem árabes tampouco. Isto é, ao longo dos tempos, devido à necessidade de evolução e de estabilidade, tanto social como económica, a esmagadora maioria dos Estados Islâmicos deixaram de dar prioridade à questão israelita. Uns, literalmente, deixaram cair a questão, não reconhecendo nem mantendo relações diplomáticas com Israel, mas também não tendo ações antagónicas contra ele, mas outros, inclusive, assinaram tratados de paz, de muito reconhecimento, alguns até têm relações diplomáticas ou então fortes relações comerciais. O ponto crítico desta progressiva aproximação foram as conversações entre Israel e a Arábia Saudita, o principal país sunita e guardião dos lugares sagrados do Islão, a cidade de Meca e a cidade de Medina, conversações essas que estavam a decorrer de um modo muito satisfatório. Inclusive, foram assinados vários tratados comerciais e estabelecidas rotas aéreas regulares entre as capitais dos dois países. A única questão divergente era a Palestina. Mas mesmo nessa questão delicada, muitos analistas, eu inclusive, viram nessa aproximação e com a questão palestiniana como único fator de divergência, uma excelente oportunidade e fator motivador para se encontrar uma solução razoável e definitiva para a questão da faixa de Gaza. Nada como os petrodólares e acordos comerciais no valor de milhares de milhões de dólares para resolver questões ideológicas e políticas. Afinal, no fundo, em tudo, o dinheiro é sempre quem mais ordena. Mas o reconhecimento de Israel por parte da Arábia Saudita, o maior, mais rico e mais significativo país da Península Arábica, e em especial pela família reinante saudita, os Al Saud, na prática, significaria o reconhecimento de todos os sunitas, 85% dos islâmicos do Estado de Israel. Isto é, o Irão ficaria completamente isolado, sem qualquer tipo de conexão com a comunidade dos países islâmicos. Mas, sendo aliados, ou mesmo somente não oponentes do Estado de Israel, os países árabes não iam poder apoiar o regime de Teherão contra as incursões comerciais e mesmo militares, especialmente dos Estados Unidos, em especial contra o seu programa nuclear do Irão. Desta forma, a resposta para o Irão estar em conflito com Israel é que o Irão não pode permitir a estabilidade, o entendimento e a paz entre Israel e os restantes países árabes. Seria catastrófico para o Irão, que assim isolado não teria qualquer tipo de esperança no levantamento das sanções económicas ocidentais que duram desde 1979, correndo o mesmo risco de alguns países islâmicos, declaradamente ou não, se juntarem a essas sanções, assim como perderia todos os aliados diplomáticos e muitos acordos comerciais também seriam dissolvidos. Para além disso, o Irão tem, e cada vez mais, a intenção de se tornar efetivamente uma potência regional, como bem demonstra o seu apoio à Rússia e à aliança crescente com a China. Desta forma, o Irão tem de manter instável a religião, sabendo que os outros Estados islâmicos não o poderão condenar abertamente e que Israel e os Estados Unidos terão de reagir, garantindo em simultâneo
a condenação dessas reações por parte dos países sunitas, afastando-os assim da possibilidade de chegar a acordo com Israel. É isso que pretende o Irão e nada mais. Para o regime dos Ayatollah, em especial para o atual, Ali Hossein Khamenei, no poder desde 1989, a instabilidade, o conflito e a volatilidade na região é uma questão de simples sobrevivência. Por isso, a continuidade deste tipo de ações e ataques, sejam diretos, sejam com proxies, não tem qualquer tendência em terminar, estando mesmo num período de crescendo. Outros fatores não são tranquilizantes, tais como o antagonismo entre Donald Trump e o Irão. Se o candidato republicano vencer as eleições de novembro, haverá, por certo, uma escalada dramática no conflito. Soluções? Um acordo entre os Estados Unidos e o Irão, quase que conseguido por Barack Obama e destruído por Donald Trump. E este tratado garantiria a aceitação do regime xiita por parte dos Estados sunitas, que não querem perder a aliança com os Estados Unidos, o levantamento das sanções económicas, o regresso do Irão aos mercados, especialmente do petróleo e do gás, e um assumir do Irão como potência regional. Neste contexto, que beneficiaria todas as partes e em que o Irão teria mesmo muito a ganhar, passaria facilmente um tímido e nada publicitado pacto de não agressão entre o Irão e Israel, o fim das hostilidades, e esta situação ficaria definitivamente resolvida. Mas esta solução de um tratado entre o Irão e os Estados Unidos está cada vez mais remota. O regresso do Irão ao mercado dos hidrocarbonetos, sendo o Irão a quarta maior reserva do mundo de petróleo, faria descer o preço do crudo, algo que os Estados Unidos, com a economia a desmoronar-se, está longe de querer. Lembremos-nos que os Estados Unidos, sendo apenas a nona reserva de petróleo mundial, é o seu maior produtor. E isto porque, pela via política e diplomática, tem retirado as maiores reservas de petróleo do mercado. A Venezuela, o Irão e a Rússia. E controlando a produção dos outros países que são seus aliados. O Iraque, o Canadá, a Arábia Saudita, o Kuwait e os Emirados Árabes Unidos. Pelo mesmo motivo, para manter a sua indústria de armamento a funcionar, os Estados Unidos até têm bastante interesse neste conflito, visto que Israel é um dos seus maiores e melhores clientes. Somente na noite de 14 de abril, Israel gastou $1.000 milhões em material militar, a esmagadora maioria de origem norte-americana. Por isso, acho que teremos conflito quente ou morno, direto ou por procuração, nos próximos tempos, com os respectivos impactos na economia mundial, em especial nos preços dos combustíveis e do preço dos produtos com origem na Ásia, que não permitirá a descida da inflação, logo não permitirá as descidas das taxas de juro e por aí fora, etc, etc. No fundo, e como sempre, quem será mais afetado por todas estas manobras será o simples e cada vez mais empobrecido cidadão. Como muitas vezes nestas questões, espero estar redondamente enganado. Mas duvido. O texto integral deste vídeo está disponível no site da Realpolitik, assim como outros textos, informações e serviços. Passem por lá e deem uma vista de olhos no que fazemos em termos de inteligência estratégica. E assim ficamos por aqui esta semana. Não se esqueçam de subscrever este canal e se acharem que o vídeo vos foi útil, ponham um like, que dá muito jeito para a nossa promoção. E assim sendo, até para a semana.